Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor, nosso Deus, repouse sobre todos vocês, todos nós, povo do Senhor, que estamos reunidos aqui, os irmãos que estão em casa. Que Deus sustente a vida de cada um de vocês, que compõem a membresia desta igreja. Alguns estão aqui desde o princípio, outros estão de passagem. Alguns eram solteiros naquela época, não é? Hoje tem lindos filhos, como o presbítero Wagner e Adriana, e outros mais, não é? E nós estamos alegres em Deus porque a nossa igreja prevalece no tempo, a despeito de tantas chegadas e de tantas partidas. A instituição está de pé. A instituição está viva, a instituição está respeitando os princípios de uma igreja fiel às Escrituras, porque ela cuida da doutrina, ela ministra os sacramentos instituídos pela Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ela utiliza da disciplina eclesiástica como uma das marcas da igreja verdadeira. Falar do Evangelho numa ocasião como esta é sempre complicado, porque, em tese, nenhum de nós está completando mais um ano de aniversário nesta ocasião. Talvez um ou outro esteja. Tem alguém aqui que está fazendo aniversário hoje? A gente canta parabéns já. Não tem. Mas todos nós estamos fazendo aniversário. Como corpo de Cristo, como uma célula do corpo de Cristo, nós estamos fazendo aniversário. Então eu creio que seria muito interessante você se dirigir ao outro irmão de fé, não é? E dizer assim: parabéns a você nesta data querida. Porque nós estamos efetivamente completando mais um ano de existência. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Mas se você já é daqui, louve a Deus, porque Deus sustentou esta obra por sua graça. Não fomos nós. Nós não seríamos capazes de manter a chama do Evangelho aqui se não fosse o Senhor dos Exércitos. Seria impossível para nós. E eu fiquei pensando no que falar. E eu, então, estava pensando num texto, e eu comentei com a Esther sobre esse texto. Ela disse: não está muito triste para um aniversário? Então eu orei, e de repente Deus me deu outro texto. E eu disse para ela: eu estou mudando. Então ela me disse: olha, esse está bem melhor, não é? Esse está bem melhor. E eu quero convidar todos vocês para abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Na minha Bíblia, a carta de Tito fica na página esquerda e na página direita. Dá para eu ler a carta inteirinha sem virar uma página. A carta tem 45 versículos e é menor que um salmo, por exemplo, o Salmo 78, que tem muito mais do que 45 versículos. Esta carta vai nos ajudar a pesquisar nos nossos corações e mentes o que é que uma igreja faz. Qual é o foco que esta igreja deve ter? No que a igreja deve focar? No que a igreja deve direcionar as suas intenções, as suas pretensões, as suas falas, a sua postura? De maneira que nós vamos consultar vários versículos aí. Se você mantiver a sua Bíblia aberta, vai ser uma bênção acompanhar este raciocínio que nós vamos fazer aqui.
Eu quero lembrar apenas, antes de ler qualquer versículo, que esta carta foi dirigida a um moço, a um senhor jovem, provavelmente, que era grego. Tito era um grego. E o apóstolo Paulo livrou Tito de ser circuncidado, conforme relata Atos dos Apóstolos. Mas ele foi um companheiro da segunda, da terceira viagem missionárias do apóstolo Paulo, e ele é especialmente citado na primeira e na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Dá a impressão de que o impacto que este moço causou na igreja de Corinto é tão bom que o apóstolo Paulo fez questão de citar o comportamento dele dentre os membros da sua equipe de evangelização. E ele, então, é mencionado em 2 Coríntios, especialmente o capítulo 8, o verso 23, e Gálatas, o capítulo 2, verso 3. Ele certamente atuou em Corinto, porque ele foi um pastor ajudante ali, mas ele também atuou na ilha de Creta, objeto desta carta aqui. Portanto, ele era, vamos dizer assim, o bispo da ilha de Creta, uma pessoa que estava direcionando todos os trabalhos da igreja, que não tinha necessariamente um prédio, podia ser um conjunto de famílias, podia ser um conjunto de lares que pregavam o evangelho. Não haviam denominações, havia crentes. E ele então tinha a responsabilidade de olhar esse vasto campo da ilha de Creta, e depois disso nós vemos registro de que ele teria ido para a Dalmácia. Bom, essa carta então, portanto, é dirigida ao bispo da igreja, ao presbítero mais responsável, ao pastor das almas daquela ilha. E qual é o propósito do apóstolo Paulo? É falar com o pastor de lá. É como nas cartas do Apocalipse, a gente verifica que o Senhor está falando com os anjos das igrejas. O ponto de contato entre o apóstolo Paulo e os crentes da ilha era justamente a pessoa de Tito. Então, vamos observar aqui três movimentos que eu considero importantes. Qual é, na posição, na visão do apóstolo Paulo, a coisa principal que Tito deve pensar a respeito da igreja? A primeira coisa é que o apóstolo Paulo está mencionando aqui na carta, sem nenhuma preocupação de desenvolver o aspecto teológico da Trindade, ele está mencionando aqui Deus como Salvador, Jesus Cristo como Salvador e o Espírito Santo como regenerador e renovador da vida espiritual das pessoas. Portanto, ele está de certa maneira dizendo que as três pessoas da Trindade estão comprometidas com a igreja, de uma maneira muito direta. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar então é que para o apóstolo Paulo a coisa mais importante era a mensagem. Qual é a mensagem que a igreja tem ou deve ter para si mesma e para o mundo? Qual é a mensagem? E eu quero convidar vocês para caminharmos aqui, olhando o capítulo 2, o verso 11, que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Capítulo 2, verso 11, a graça salvadora se manifestou salvadora a todos os homens, o que significa que a mensagem que a igreja tem
não é uma mensagem exclusiva para seus membros. É uma mensagem para todo ser que respira, todo ser humano que respira. Portanto, o apóstolo Paulo, quando comenta a respeito da graça de Deus, ele diz que a graça de Deus é tão ampla que pode alcançar qualquer ser humano. É por isso que quando nós olhamos para a grande comissão de Jesus Cristo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque a mensagem, a graça salvadora, tem este perfil de ser para todo o ser humano que existe. Mas há um outro ponto que nos mostra aqui como é fácil a gente explicar esta mensagem da graça de Deus para qualquer pessoa. O capítulo 2, o verso 14, vai nos mostrar o que aconteceu na história da redenção. E o texto diz, o qual, e está falando de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, do verso 13, está falando de Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a mensagem? A mensagem é que a graça de Deus, que se manifesta para todas as pessoas, se dá pelo processo de Jesus Cristo renunciar a si mesmo e renunciar à sua própria vida em favor de pessoas, em favor de pecadores, em favor de gente que necessita que os seus pecados sejam lançados no fundo do mar. Então é muito fácil a gente lembrar que quando a gente encontrar amanhã no nosso trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar onde formos, até mesmo dentro da nossa própria casa, uma pessoa que ainda não crê em Jesus Cristo, nós temos que dizer para ela, olha, a mensagem é esta, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu para fazer de você uma pessoa do seu povo, exclusivamente do seu povo. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Mas a mensagem prossegue, porque aí nós compreendemos a mente do apóstolo Paulo, quando olhamos para a afirmação de que a graça de Deus é para toda a gente, e essa graça consiste no Filho ter morrido pelos pecadores, para gerar desses pecadores um povo exclusivamente seu. Agora nós vamos para o princípio da carta, que nos mostra no primeiro versículo que o apóstolo Paulo aponta para a ideia de que, ainda que nós tenhamos a mensagem universal, ela não é aplicada universalmente. E isso é complicado para nós. Porque o apóstolo começa a sua carta a Tito dizendo assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. De repente nós descobrimos que Deus tem eleitos. O apóstolo Paulo nunca duvidou desta questão. Ele nunca teve dúvidas a respeito do fato de que, embora a graça de Deus seja universal, suficiente para todos os seres humanos, o povo exclusivamente dele, do Senhor Jesus, o povo que
entende que Jesus Cristo tomou o seu lugar, é um povo que vem do coração de Deus e da escolha de Deus. Nós não vivemos buscando os nossos direitos, não vivemos? Nós queremos fazer nossas escolhas. Adão quis fazer a sua escolha. E nós continuamos querendo fazer as nossas escolhas. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o que acontece? Nós não damos a Deus o direito de escolher. Nós dizemos que Ele tem que ser justo e que Ele tem que salvar todo mundo, mesmo que as pessoas não o queiram. Mas a palavra de Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, não vai dizer isso. O apóstolo Paulo vai dizer com toda franqueza: Deus escolhe, e Ele tem o direito de fazer isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus escolhe, porque Ele tem propósitos específicos. Quando nós olhamos, analisamos a mensagem, e nós vemos que aceitar a Jesus Cristo não é só mudar de religião, aceitar Jesus Cristo não é só ter uma religião, aceitar a Jesus Cristo é virar povo exclusivamente seu, povo compromissado com Ele, povo obediente a Ele, povo que recebe delegação dEle para anunciar a mensagem. É um povo escravizado a Ele, e isso nos escandaliza. Porque agora o nosso direito de escolha é um só, é segui-lo. E Jesus Cristo falou disso com toda clareza. Ele disse assim: se alguém não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Estão percebendo como a mensagem, apesar de universal, vai dizer assim: espera aí, ela é grandiosa, ela é generosa, ela abarca toda a espécie humana em todos os tempos. Todavia, é uma mensagem dirigida a pessoas que o Senhor escolheu a dedo, por sua livre e espontânea vontade, por seu sábio conselho, Deus escolheu. E a gente tem que se quedar diante disso, tem que se humilhar diante dele, e tem que respeitar que nós somos agora uma comunidade dentro do bairro, dentro da cidade, que se houver dentro do nosso coração verdadeiramente uma conversão, se houve realmente uma entrega a Jesus Cristo, nós somos as pessoas que têm a mensagem, os portadores da mensagem. E, voltando a falar dela, qual é a mensagem? A mensagem é que, vejam só, vamos voltar ao nosso texto do capítulo 2, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A gente sabe um pouco aqui e sabe um pouco mais adiante, lá a partir do verso 5 do capítulo 3, o apóstolo volta a dizer da mensagem da seguinte maneira, capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, não foi o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por sua, ou segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é isso, gente? Não basta a gente dizer assim: eu acredito que Cristo viveu na terra, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo está dizendo que este processo da gente ser convencido e da gente ser levado a virar um crente verdadeiro, e não ter medo de confessar isso para ninguém,
não procede das nossas obras, do nosso caráter, ou da nossa postura ética, ou da nossa fidelidade à verdade bíblica. É mais do que isto, é o lavar do Espírito Santo. E eu fico pensando no fato de que a mensagem traz para nós a ideia, então, de que se Jesus Cristo se entregou na cruz, no meu lugar, foi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que me fez aceitar que agora eu sou do Senhor. E isto, embora a graça seja universal, ela é aplicada aos eleitos de Deus. Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você confessa Jesus Cristo e tem alegria de falar, eu sou do Senhor, Ele me redimiu, Ele me comprou, Ele me trouxe vida nova, pois fique sabendo que houve uma operação tríplice aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se envolveram na sua vida para você virar igreja. Você não é igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho. A gente não tem o direito de se afastar da comunhão dos crentes. Porque é por meio desta coinonia, por meio desta comunhão, que a igreja se transforma. Ela é transformada e se transforma. Nós nos ajudamos mutuamente com relação à mensagem. É por isso que a gente tem escola bíblica dominical, é por isso que a gente tem estudos, é por isso que a gente tem discipulado, é por isso que a gente tem inúmeras atividades que ajudam os crentes a absorverem melhor as Escrituras, para poder transmiti-la. O objetivo não é o crente acumular conhecimento, o objetivo é o crente contar novidade. E qual é a novidade? Deus ama as pessoas, Deus quer perdoar as pessoas. Jesus Cristo se deu para perdão das pessoas. E todo aquele que confessa Jesus Cristo foi lavado, regenerado, renovado pelo Espírito Santo do Senhor para uma vida nova. Então, o primeiro enfoque do apóstolo Paulo para uma igreja sadia é ela estar de bem com a mensagem. E não mudar a mensagem. Vem aqui que você vai ser curado imediatamente. Essa não é a mensagem. Vem aqui e você vai prosperar nos seus negócios. Essa não é a mensagem. Vem aqui e todos os teus inimigos serão destruídos pelo trabalho que nós vamos fazer com você. Essa não é a mensagem. A mensagem é: aqui se prega que o Filho do Deus bendito morreu pelos pecadores e nós somos testemunhas de que Ele transforma pessoas porque Ele transformou a gente. O segundo enfoque que eu gostaria de pensar que o apóstolo Paulo estava pensando, quando a gente fala em público, a gente comete esses fracassos, né? O segundo enfoque é na vida cotidiana. O apóstolo Paulo estava preocupado na vida cotidiana. Porque quando você tem uma mensagem tão forte dentro de você, que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que se você crer, você tenha vida eterna. Teoricamente aqui, todos os meus ouvintes estão firmes na ideia de que existe vida eterna. Estão firmes na ideia de que se partirem deste mundo agora, estarão nos braços do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois é, a minha expectativa é que todos vocês estejam alegres por essa convicção, porque ela faz parte da mensagem. Entretanto, o apóstolo mostra
que a vida cotidiana vai ser sempre uma vida de luta, uma vida de confrontos. Confrontos contra nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, e confronto com a situação que nós encontramos para fora de nós. Então vamos observar aqui que a primeira pessoa que o apóstolo Paulo quer mostrar que precisa ter um comportamento diferente é o próprio Tito. E nesse caso, esse recado é endereçado aos líderes espirituais da igreja. Vamos lá. Para o Tito, ele fala especificamente o seguinte, verso 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Um pastor não tem o direito de pregar ilusões. A Bíblia condena aqueles profetas que profetizam em seu próprio nome, mas dizem assim, o Senhor disse. E quando Deus fala com Jeremias, Jeremias ouve isso do Senhor. Olha, se algum profeta sonhou e quer contar a sua profecia, que conte, mas conte, foi um sonho que eu tive. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. É necessário que a gente julgue como os crentes da Bereia fizeram com o próprio apóstolo Paulo. O Paulo estava pregando para eles pegaram a Bíblia e foram conferir. Os pastores têm que ser confrontados. Os pastores têm que ser pessoas que efetivamente busquem a verdadeira sabedoria do texto. Essa é a nossa luta, não é, reverendo? O tempo todo pensando em como é que nós vamos expor ao povo a palavra de Deus, para que o povo não se apegue à nossa palavra. O apóstolo Paulo, quando foi a Corinto, ele disse assim, eu me propus a não pregar outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na minha fala, na minha sabedoria, mas se apoiasse na sabedoria que vem de Deus. É muito sério. Tiago, quando falava dessa docência, ele dizia que os pastores serão, os mestres, aliás, serão muito mais cobrados do que os crentes normais. Então ele disse assim, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo. Se existe um privilégio da gente estar nesse lugar falando da palavra de Deus, existe um preço a pagar. E meus amados irmãos, quanto a Tito, Paulo dizia assim, você fala o que convém à sã doutrina. Mais um pouco, nos versículos 7 e 8 do capítulo 2, ele diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. É necessário que você tenha critério, é necessário que você saiba falar, é necessário que você tenha uma linguagem correta, uma linguagem que edifica, uma linguagem que abençoa, uma linguagem que exorta com delicadeza. Em outro lugar, o apóstolo vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Temperada com sal. O que mais que o apóstolo fala ao seu discípulo? Lá no capítulo 3, no verso 15. Melhor, capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, ele diz, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Existe uma conduta que o pastor precisa ter.
O pastor precisa ter sempre na mente, no coração e na boca o recado de Deus adequado para as suas ovelhas. Às vezes, a gente espera que o pastor saiba tudo. O pastor não sabe tudo. Às vezes, a gente espera que o pastor acerte na mosca aquilo que a gente precisa ouvir. Mas ele não é perfeito. Ele não é como Jesus Cristo que discernia as pessoas. Ele é limitado como qualquer um de nós. Mas, no entanto, o que ele tem que fazer é, com zelo, viver de uma maneira que as pessoas olhem para ele e digam assim: eu vou imitar o meu pastor. Eu vou ver o jeito que o meu pastor reage com as coisas. E eu vou reagir desta maneira. A segunda coisa dentro deste foco da vida transformada é que a missão de Tito, está lá no capítulo 1, verso 5, é ficar em Creta para pôr em ordem as coisas restantes e em cada cidade da ilha constituir presbíteros. E para isso, então, a liderança dessa igreja precisa ser uma liderança que não tenha meramente conhecimento de administração de empresas, que não tenha conhecimentos na área do direito, ou que tenha conhecimentos na área de engenharia. É muito bom ter esse tipo de pessoa na liderança da igreja. E eu me lembro que em determinado momento, um dos nossos irmãos aqui, que hoje é presbítero emérito, presbítero Orlando, disse assim: pastor, eu acho que está na hora de deixar de ser presbítero aqui. Porque tem muita gente boa na igreja que pode ser presbítero. O senhor sabe, eu trabalhei no DER, no Departamento de Estradas de Rodagem, muitos anos. Eu me formei em caminhão, asfalto. Eu me formei nestas coisas. É isso que eu sei. Mas tem gente que fez faculdade, tem gente que tem maior conhecimento. Aí eu disse assim: Orlando, a liderança da casa de Deus não se baseia nisso. A liderança da casa de Deus se baseia no quanto uma pessoa é próxima do Senhor. O quanto uma pessoa tem na sua vida um comportamento que se parece com o do Senhor. Portanto, não depende necessariamente de escola. Eu vou te fazer um desafio, Orlando. Se alguém na igreja te indicar, porque depende disso, não é? O conselho deu liberdade para os crentes indicarem os candidatos. Falei: se alguém na igreja te indicar, você fica quieto, aceita. Aceita a indicação e deixa a Assembleia resolver no dia. Bom, ele não teve uma indicação, ele teve mais de 20. Porque ele era o retrato da igreja. Na sua época, Orlando, invariavelmente, todo culto orava. Porque ele é um homem de oração. E ele tinha um jeitinho de orar que parecia assim tão íntimo de Deus, que quando ele acabava de orar, a gente se sentia alimentado. Não precisava nem pregação quase. Boa heresia. Ele teve várias indicações e naquele dia da Assembleia, ele foi eleito no primeiro escrutínio, um dos mais votados. Eu disse para ele: Orlando, a liderança de uma igreja não vem da erudição, ela vem da semelhança da pessoa com o seu Senhor. E o apóstolo Paulo parece estar dizendo assim: olha, essa pessoa que vai assumir a liderança da igreja tem que ser uma pessoa assim, ó.
irrepreensível, capítulo 1, verso 6. Diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vocês podem observar que essas qualidades que Paulo está rolando aqui, são qualidades éticas. São qualidades éticas. Coisas do cotidiano. Como é que você vai reagir diante de uma pessoa que necessita de hospitalidade? Como é que você vai reagir diante de uma pessoa que é violenta? Como é que você vai reagir diante de uma pessoa que é herege? Você vai reagir com estas coisas, com estas características. Então, o foco, neste momento, de Paulo a Tito, é mostrar que uma igreja fica bem posicionada se tem uma mensagem que é encaixada com a Escritura. E nós precisamos ver isso sempre. A segunda coisa é verificar se os nossos líderes estão vivendo uma vida transparente no nosso meio e fora do nosso meio. Como é que eles são na cidade? Como é que eles são no seu trabalho? Como é que eles são na sua família? Como é que eles são? Porque eles vão nos conduzir, e certamente aqui a ideia é de que eles seriam pastores junto com o próprio Tito. Mas tem mais uma coisa. O apóstolo fala para Tito, no capítulo 2, das diversas faixas etárias da igreja. Capítulo 2, a partir do verso 2, você observa que tem um sermão para os idosos, homens, para as idosas mulheres, para as mães que são mais jovens, para os moços, para os jovens, para os servos, ou para os trabalhadores, a mão de obra produtiva. E o que você observa na leitura que faz? Vamos falar dos homens, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, podem beber, viu? Está aí, ó. Sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, sinal que elas amam o seu marido da velhice. Para poder ensinar as jovens, elas têm que fazer, né? E diz mais, os moços devem ser criteriosos em todas as coisas. Está falando de comportamento. Portanto, se o foco da igreja é mensagem, o foco do comportamento está absolutamente ligado. Em todas as faixas etárias. Porque se eu sou de Jesus, não importa a minha idade, eu vou ser uma pessoa ligada ao Senhor e eticamente responsável, tanto na comunidade quanto fora. É um povo exclusivamente de Jesus Cristo, é um povo zeloso de boas obras, é um povo que anda no caminho do Senhor, que peca quando não dá mais, que fracassa quando não dá mais, porque a sua luta
é sempre lutar contra a velha natureza, é lutar contra a postura da velha natureza da carne que nós tomamos. Mas tem mais um pontinho aqui dentro do foco da vida transformada que eu gostaria de citar, que é justamente o exercício da cidadania. Capítulo 3, versos 1 e 2, vai dizer assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O que isso está dizendo? Esse texto está dizendo que a gente deve protestar contra a injustiça? Sim. Esse texto está mostrando que nós devemos uma sujeição, mas não uma sujeição cega, e sim uma sujeição inteligente às autoridades constituídas? Mas que a gente deve ter esta ideia de que nós somos um povo que tem um alto nível. Mesmo que a gente não tenha cultura, mesmo que a gente não tenha estudos, a gente é uma pessoa do povo do Senhor, e por isso, onde a gente vai, a gente pode ser usado pelo Espírito Santo para causar impacto na vida dos outros. Então a igreja tem 34 anos. Muita gente aqui não é das origens da igreja, mas está na igreja agora. Tem que vestir a camisa. De onde você é? Eu sou daquela igreja da Vila Hortolândia. E aquele povo lá leva a sério a vida civil, leva a sério a vida e a mensagem que tem. E tem mais uma recomendação que Paulo faz no capítulo 3, no verso 8, que diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Você não tem que ser gentil com seu irmão que lhe emprestou dinheiro e não cobrou juro. Você tem que ser gentil, inclusive, com o que te deve. Quem tem força para isso? Aquele Senhor que nos regenerou e nos renovou, o Espírito Santo, é o que nos dá força. Então você tem a mensagem, mas tem também a postura para uma igreja do Senhor. Mas uma terceira coisa, eu sei que eu estou me prolongando muito, e eu estou ficando assim, né, reverendo? Nada econômico. É a esperança da vida eterna. Porque uma igreja sadia, ela não vive o momento. A igreja sadia não vê o aqui e agora como única coisa para fazer. A igreja sadia foca a mensagem e o comportamento aliados à esperança da vida eterna. E como a gente não entende nada de vida eterna, eu queria só lembrar que essa história de vida eterna não começa na nossa cabeça. Não somos nós que inventamos isso. Abra o capítulo 1, versos 2 e 3. O apóstolo diz assim:
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Quando é que Deus prometeu, o Deus que não pode mentir, prometeu a esperança da vida eterna? Antes de tudo começar. Porque para Deus a eternidade é o campo dele. O nosso campo é viver 70, 80, 90 anos e ir embora. Mas Deus trafega na eternidade. Ele é, Ele será, Ele foi, é sempre o mesmo. Só que o crente e a igreja composta dos crentes precisa pensar assim: se eu morrer amanhã, ou se eu morrer hoje, para onde eu vou? Mas a Bíblia aconselha a gente a viver sempre como se hoje fosse o último dia. Ela nos aconselha a sempre pensar que nós podemos ir, fazer, acontecer amanhã, no nosso trabalho, onde for, mas ao mesmo tempo nós devemos colocar a alternativa, que é: Senhor, amanhã eu gostaria de fazer isso, isso e aquilo, mas Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo, corta tudo isso, para com essa história maluca do povo e nos resgata de uma vez. O apóstolo Paulo tinha isso nas veias. Ele falava do presente, mas ele falava do futuro como uma realidade que está muito próxima dele. Nós queremos evitar isso. Nós queremos planejar para 20 anos, 30 anos. Logo que eu saí do Mackenzie, os meus assessores de investimento da minha rica indenização vieram me procurar. Era como mosca no açúcar. Toda hora eu recebia uma ligação de alguém dizendo: olha, ótimos investimentos e tal, etc. Qual é o seu perfil? Porque tem essa história de perfil, né? Perfil moderado, perfil arriscado, perfil doido. Eu não sei quais são os perfis bancários. Quem é de banco aqui sabe quais são os perfis. Quem é aplicador de bolsa aqui sabe dessas coisas. Eu disse assim: não, eu quero ser moderado, não demorado, moderado. Eu demorei para ver a moderação aqui, não é? Aí disse: mas o senhor está pensando em investir para quantos anos? Falei: como assim? É porque tem investimentos de longo prazo. Falei: meu amigo, eu estou com 70, você acha que eu vou viver quanto? Eu vou investir para os meus filhos morderem? O trabalho foi meu. Sou eu que tenho que me divertir com isso. Eu custei entender meu pai. Meu pai disse assim: olha, eu pretendo não deixar nenhuma herança para vocês. Eu falei: nossa, que pai desalmado. Eu disse: não, eu pretendo fazer tudo em vida. Tudo aquilo que eu puder fazer por vocês, gastar o último tostão com vocês, eu vou gastar, mas eu não vou deixar nada para vocês. Vocês têm que fazer o seu. Né? É a tal história: como é que você ficou rico? Não, eu herdei. Fiz nada. Não trabalhei, não me esforcei, eu só recebi no colo. E você sabe administrar isso? Claro que não, porque não dá valor. Então eu quero dar um conselho fora aqui. Vocês que têm filhos pequenos, que estão chegando na pré-adolescência, já vão pensando em botar os seus filhos numa escola profissionalizante, para eles verem como é dura a vida, e para eles darem valor a cada tostão.
Porque quando eles recebem tudo de graça, eles não sabem cuidar da própria vida mais tarde. A gente só machuca se a gente dá tudo. Então, faça eles trabalharem para conseguir o que eles precisam. Amém ou misericórdia? Mas nós temos que viver como se hoje fosse a última coisa. Então, um enfoque errado que os tessalonicenses deram foi isso. Bom, já que Jesus vai voltar, eu vou gastar tudo e vou viver dos outros, pedindo carona, pedindo dinheiro para despesa, viver como um desempregado, porque Jesus Cristo volta logo, eu não quero deixar nada no meu nome neste mundo. Sabe, vamos vender tudo agora. Não, isso é errado. O apóstolo Paulo diz que a gente deve trabalhar, porque quem não trabalha não deve comer. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo está focado no seguinte: olha, eu estou falando de vida eterna porque Deus prometeu isso, antes dos tempos eternos. E tem mais. Quando ele fala no capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A política está ruim, mas Jesus voltará. A situação do mundo está dramática, mas Jesus voltará. A vida lá em casa está muito difícil, porque as finanças estão muito comprimidas, mas Jesus voltará. Não é uma válvula de escape, não é um pensamento vazio, é uma proposta séria. É uma proposta séria. Se hoje nós estamos em tempo de dificuldade, de luta, de guerra interior, de guerra exterior, se hoje nós sofremos com enfermidade, se hoje nós... Uma coisa que deve nos elevar para Deus em gratidão é que Ele vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. E uma igreja tem que falar disso também. Tem que profetizar para o futuro, no sentido de anunciar as coisas que vêm do futuro. E, queridos irmãos, então, termino esta fala, deste enfoque, lembrando aqui o capítulo 3, o verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós estamos caminhando para ser herdeiros do Senhor. E uma igreja deve utilizar a mensagem e deve utilizar a vida cotidiana, este enfoque de vida transformada, para levar os seus filhos, os seus membros, a uma expectativa de comportamento sadio neste tempo, e uma esperança de vida eterna no futuro. Uma vez, me perguntaram acerca do que deveria ser dado para adultos na faixa de 75 anos em diante. O que a gente deve colocar como assunto? Falei, olha, educação de filhos, não. Só se fosse um Abraão da vida que ainda tem expectativa de ter filho bem mais velho. Mas nós não vamos ter filhos mais velhos. Aos 75 anos, a classe precisa aprender tudo sobre a vida eterna. Porque é para lá que a gente vai. Sabe qual foi a reação do auditório? Pelo amor de Deus, falar para os nossos velhinhos na igreja acerca do céu, não é anunciar a morte deles já? Eu falei, não.
é confortar o coração do crente. Porque uma vez um pastor famoso contou essa história. Ele disse que uma senhora de 84 anos chegou para ele e disse assim: pastor, ora por mim, que eu estou andando muito dolorida. Dói aqui, dói ali, dói acolá. Ele disse: minha irmã, que idade a senhora tem? Ela disse: 84 anos. Ele disse: minha irmã, eu vou orar sim, mas é normal com 84 anos a gente ter dor em todo o corpo, viu? Isso faz parte da nossa velhice. O crente precisa saber que ele é perecível, o crente precisa saber que existe uma esperança, o crente precisa saber que ele pode ficar tranquilo em relação ao falecimento dele, porque no instante exato, subsequente, os anjos de Deus estarão ali para acolhê-lo. Foi o que aconteceu com Lázaro. O Lázaro vivia de esmolas. E, no entanto, quando ele fechou seus olhos aqui, os anjos o carregaram para a presença de Deus. E você, que já passou dos 70 como eu, precisa saber disso e precisa estar consolado com isso. Se meu pai e minha mãe me desampararem, meu Senhor me acolherá. E a igreja precisa pensar na vida eterna também. Não é só tratar de milagres para você continuar com saúde. Não é só tratar de dinheiro para que você tenha o que comer. Não. É dizer assim, gente, ser fiel até a morte, e você receberá, e eu te darei a coroa da vida. Então, estas são as marcas que eu gostaria de ressaltar aqui na carta de Tito. Primeira marca, a mensagem. Segunda marca, a vida transformada. A terceira marca, a esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado pelo privilégio de pregar no 34º ano de aniversário da nossa igreja. Deus abençoe os irmãos.